Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o Adolfo Euclair e no vídeo de hoje eu quero estar comentando sobre o seguinte: a crítica textual se aplica ao texto Receptus também? Essa foi uma pergunta de alguém que está chegando agora no canal e eu acho que vale a pena responder isso, né? Acho que vale muito a pena responder. E então se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você vai encontrar meu curso de grego e também um bacharel em teologia. Vamos a mais desse vídeo. A crítica textual se aplica ao texto Receptus também? Podemos dizer que sim. Por quê? Se você fala assim, porque eu uso o texto Receptus, porque o texto Receptus, porque o texto Receptus. É interessante observar que ao longo da história você teve muitas edições do chamado texto Receptus. Na verdade, ele passou a ser chamado de texto Receptus a partir de 1623, 24, na família Scrivener, da família de editores dos irmãos Scriveners, que eles colocaram o nome do texto grego que eles estavam imprimindo de texto Agum Receptum, né, o texto que agora é recebido por todos. E daí, todas as edições que partem desse princípio, elas vão, todas as traduções que partem desse princípio, elas vão, traduções não, todos os textos gregos impressos a partir desse momento, que vem desse mesmo conjunto, eles são conhecidos como textos Receptus. Só que quando você olha para essas edições, elas têm variações pequenas entre elas. Existem variações entre as 4 edições de Roberto Stefanos, acho que 2 ou 3 edições, as 8 edições do Theodor Beza, e por aí vai. Todas as edições elas vão ter variações, né? O próprio Erasmo de Roterdã, ele teve 4 edições e havia algumas mudanças, melhorias nelas, de uma edição para outra, e comparando um texto para outro, um texto para outro e por aí vai. Então é importante observar e levar isso em consideração, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Aconteceu um negócio aqui no monitor aqui, eu não sei o que aconteceu. Então, o que acontece? Quando você fala, eu sou defensor do texto Receptus. Normalmente você está dizendo assim, olha, eu defendo o texto que era utilizado na Reforma, o texto mais conhecido da Reforma. Mas a edição que você possivelmente utiliza, que é a mesma que a minha, deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ela vai estar linkada ao texto de Scrivener, que é uma reedição da terceira edição de Roberto Stefanos, que foi o texto mais utilizado pela King James, né? Foi um dos textos básicos da King James. Então o que acontece? Esse processo todo de eu estar contando essa história para vocês, o que isso, o que aquilo e tal, é crítica textual. É a parte histórica da crítica textual. É a parte histórica que você pega, analisa e entende as origens. Então, quando é que o texto passou a ser chamado texto Receptus? 1624. Antes disso, você tinha Erasmo, você tinha Roberto Stefanos, você tinha Cardeal Ximenes, você tinha o próprio Theodor Beza, com 8 edições do Novo Testamento grego, e nenhum desses textos gregos era o chamado de texto Receptus, né? Até eu vi um cara falando, mas porque o texto Receptus era utilizado pelos pais da igreja. Você não vai ver nenhum pai da igreja citando o texto Receptus. Olha, eu estou fazendo essa citação aqui do texto Receptus. Não, eram utilizados, ou pelo menos as citações que vai se ter são leituras de manuscritos bizantinos. É diferente de texto Receptus. É diferente, é um pouco diferente. Então, porque os pais da igreja utilizavam, os apóstolos utilizavam o texto Receptus. Não, o termo texto Receptus ele vai surgir apenas em 1624. E a partir daí, todas as edições, desde Erasmo até Scrivener, basicamente, elas vão ser consideradas, vão ser chamadas de texto Receptus. Por quê? Por comodidade, por praticidade, por familiaridade, parentesco e origem, né? Por quê? Inicialmente Erasmo lançou o texto grego dele, Cardeal Ximenes lançou o texto grego dele, os editores posteriores foram seguindo aqueles 2 textos impressos,
sem muitas alterações, né, nas variantes textuais, no texto em si. E então, assim, quando você compara uma edição do Roberto Stefano com uma edição do Erasmo e com um texto de Scrivener, não, mas vamos pegar aqui o texto o texto dos irmãos Elseviers, é o mesmo texto com pequenas variantes. É o mesmo texto com pequenas variantes. Então é natural que a gente chame de texto recesso para a gente facilitar a pesquisa, para a gente facilitar a localização histórica. E tudo isso faz parte da crítica textual. Isso tudo faz parte da crítica textual. Mesmo que possa vir alguém aqui dizer, não, texto receptus não sei o que, ele não pode ser do texto crítico. Opa, peraí. Vamos olhar e vamos entender o significado das palavras. O que é um texto crítico? Olha só, o que é um texto crítico? Um texto crítico é um texto em que é passada uma crítica por ele. Pergunto, o Erasmo de Roterdã, o Ximenes, eles utilizaram apenas um manuscrito grego para formatar o texto deles? Não, eles utilizaram vários manuscritos. Então eles fizeram, de certa forma, algum julgamento, alguma análise, alguma crítica. Crítica nesse sentido é análise, é julgamento. Opa, então eles fizeram algum julgamento para escolher determinadas variantes dentre os manuscritos que eles utilizavam? A resposta é sim. Então, o texto Receptus também é um texto crítico no termo técnico da coisa. O texto majoritário é um texto crítico, o texto Receptus é um texto crítico. O Nestlé Aland, a quinta edição revisada, são textos críticos. Né? O que diferencia um do outro? A metodologia. A época em que o conhecido chamado texto Receptus surge, né, e aí agora eu me refiro desde Erasmo até, é uma época que eles estavam saindo, o protestantismo tinha acabado de surgir, estavam saindo da Idade Média, né, 1500 e pouquinho, estavam saindo da Idade Média, a imprensa tinha acabado de ser criada, não existia catalogação de manuscrito, não havia muitos diálogos entre as faculdades, né, e o que acontece? A partir daí, esse texto surge, o chamado texto Receptus, como o primeiro texto impresso, o texto grego de Erasmo de Roterdã, e aqui eu estou utilizando, lembrando, o termo Receptus como termo padrão para esse período. Não que nessa época era o texto Receptus, tá? Já expliquei isso anteriormente, mas vale ressaltar para ninguém pegar esse vídeo aqui fora do contexto e falar, que o professor vai ler isso, e foi se seguindo. Posteriormente, por volta de 1707, com Miller, que também imprimiu um texto grego muito parecido com o texto Receptus, a base do texto Receptus, só que com muitas variantes textuais e corrigindo algumas questões. A partir de Miller, John Mill, Miller é outro cara, John Mill. A partir de John Mill começou-se um período de busca e catalogação de manuscritos, e é daí que vai começar, posteriormente a 1707, que vai começar a surgir as edições que vão dar origem ao texto eclético. É a partir desse período, 1707, com catalogação de manuscrito, com desenvolvimento de teorias, de teorias para reconstrução textual, para centralizar uma metodologia e assim vai. E disso surge o texto eclético, né, dentro da história também você vai ter aqueles que vão defender o texto majoritário, né, já sendo os Ansel Rhodes, Arthur Fastard, Wilbur Pickering na década de 80. É interessante que me parece que no final do século XIX existia uma divergência entre os defensores do texto Receptus. Alguns queriam que houvesse correções, outros não queriam que houvesse correções, com base na manuscritologia e tal. E aí os que aceitavam alguma correção, alguma melhoria no texto, acabaram se tornando majoritários ou dando origem aos majoritários posteriormente, né? E aqueles que seguem mais a linha ortodoxa continuaram na questão do texto Receptus, e assim vai. Então são detalhes que são importantes você ter para contextualizar, né? E aí surge aqui o
o nosso texto receptus impresso que nós utilizamos da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse aqui ele é impresso pela Sociedade Bíblica de Londres. A Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil importa de Londres para cá, para que a gente tenha acesso a essa obra. E assim, o texto receptus, indo para a conclusão, ele é importante na nossa história. Interessante que na crítica textual, quando, vamos supor, descobriu lá 200 manuscritos num negócio do Egito, com qual manuscrito eles vão ser comparados para a colação? Sabe qual que é? O texto receptus. Por que isso é feito? Para você já tentar identificar de que família faz parte esses manuscritos. Então eles pegam lá o manuscrito Q1, achou lá o Q1, manuscrito E1, manuscrito E1, egípcio 1. Pega o manuscrito egípcio 1 e aí eles começam a comparar. Opa, o manuscrito egípcio E1 contém os 4 evangelhos, utilizam um sial e eles divergem do texto recebido em 90%. Opa! E concordam lá com os sinaíticos em 98%. Então esse manuscrito é egípcio. Aí eles acham o Q2. Opa, esse foi o segundo manuscrito achado dos 200 na manuscrito. Comparam com o texto receptus, o grau de concordância. Se ele concordar 80% é bizantino. Se ele concordar ou discordar demais do texto bizantino e concordar com os sinaíticos ou com o Vaticano, ele passa a ser egípcio. Opa, esse manuscrito Q2 aqui ele tem uma concordância com o manuscrito de Beza. Então ele vai ser jogado para o ocidental. Então, mas qual que é o primeiro manuscrito, qual que é o primeiro texto básico que na crítica textual, na colação é utilizado? É o texto receptus. Esse é o padrão. Primeiro pela universalidade dele. Como assim universalidade? É um texto grego que é usado desde o período da Reforma e ele é o padrão. Então, sem choro nem vela. Ele é é fácil identificá-lo, mesmo ele sendo bizantino, mesmo os críticos textuais ecléticos não utilizando ele no meio acadêmico, mas para colação de manuscrito é o que é usado. É o que serve, vamos dizer assim, de norte na colação de um manuscrito novo, ou de um recém-descoberto, né, de um manuscrito recém-descoberto, para saber de que categoria ele é. Se concordar com o texto receptus, possivelmente ele é bizantino. Quase certeza que ele é bizantino. 90% de chance de ser bizantino. Se ele discordar demais, aí vai se ver qual família ele vai fazer parte. Então, a crítica textual se aplica ao texto receptus? Sim, se aplica ao texto receptus. E é importante isso. Então, fica aí a minha dica de vídeo, fica meu estudo, meu comentário sobre isso. Espero que tenha edificado você, que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço aí a todos que assistiram esse vídeo. Eu agradeço a todos que irão comentar, porque os comentários aqui também saíram pérolas fascinantes. Então não se esqueça de olhar os comentários. Se você tem algo interessante a dizer, comente aqui, compartilhe conosco. É sempre um privilégio ter vocês. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Já que você chegou neste momento do vídeo, peço que você se torne membro do canal, tá? Se torne membro do canal para a gente continuar produzindo o nosso trabalho. Também na descrição dos vídeos aqui você encontrará meu curso de grego e crítica textual. É o primeiro link na descrição. Também encontrará um bacharel em teologia. E se você simplesmente gosta do meu trabalho e... não, só quero te ajudar, Adolfo. Então, na descrição do vídeo você encontra o meu telefone para que você possa fazer uma doação via Pix, né? O número de telefone meu é o meu Pix. Então, muito obrigado por tudo. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.